Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula eu vou contar para vocês quem foi Pitágoras. Ele nasceu na ilha de Samos, que fica aqui, e viveu aproximadamente entre 572 e 500 a.C. Este rosto é fictício. Nós não sabemos como foi exatamente a face do Pitágoras. Ilha de Samos, que está aqui. Atualmente faz parte da Grécia e aqui é a Turquia. Naquela época, toda essa região aqui se chamava Jônia e fazia parte da Grécia. Ilha de Samos e aqui a cidade de Mileto. Aqui em Mileto vivia o Tales. Quando o Pitágoras tinha uns 20 anos, o Tales era um senhor já bem idoso, mas é possível que Pitágoras tenha ido conversar com o Tales. Se ele não conversou com o Tales, pelo menos com algum de seus alunos. Essa região aqui, naquela época, foi ali que surgiu o pensamento racional. Foram as pessoas dessa região, naquele tempo, que começaram a abandonar a mitologia grega e a buscar um pensamento racional. Para Tales, a explicação do funcionamento do universo estava baseada na água. Para Pitágoras, a origem, a explicação para o funcionamento do universo estava baseada no número. Número, para um grego daquela época, eram os naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, a ilha de Samos, que está aqui. O Pitágoras viajou bastante. Aqui eu tenho o rio Nilo. Ele veio até o Egito. Rios Tigre e Eufrates. Ele veio até a Mesopotâmia. E é possível que o Pitágoras tenha ido mais longe ainda, até o norte da Índia. Então ele viajou por aqui assim tudo. Quando ele voltou, na sua ilha havia um tirano chamado Polícrates. E Pitágoras detestava esse tirano. Além disso, o Império Persa começou a avançar sobre as colônias gregas dessa região. Logo, esta ilha se tornou um local bem instável. Pitágoras saiu daqui e veio para cá. Você identifica a bota do que hoje é a Itália? Naquela época, essa região aqui era a Magna Grécia. E aqui em Crotona, o Pitágoras fundou a sua escola. A ilha de Samos, ela caiu para o Império Persa em 520 a.C. Então, o Pitágoras era vivo quando a sua terra natal foi derrotada pelo Império Persa. Então, aqui em Crotona surgiu a Escola Pitagórica. Escola não é um termo bem apropriado. Era um culto, e era um culto secreto ainda. Era um local místico matemático. Aqui na Escola Pitagórica, todas as descobertas eram atribuídas ao líder, ao Pitágoras. No início eram uns 300 alunos. Então tudo que ia sendo descoberto ficava atribuído unicamente ao Pitágoras, de maneira que hoje nós não sabemos exatamente o que ele descobriu. Nós sabemos o que a escola como um todo descobriu. Então, todos os conhecimentos eram atribuídos ao líder. Eles acreditavam em reencarnação, eram vegetarianos, todos os bens eram em comum e os professores não podiam cobrar pelo ensinamento. Aqui na escola pitagórica foram inventadas duas palavras. A palavra filosofia foi inventada pelos pitagóricos. Filosofia é amor à sabedoria. E eles também inventaram esta palavra aqui. Aqui eu trago direto do grego uma palavra que eles inventaram. Isso aqui é
matemática. Então esse aqui é assim que se escreve originalmente a palavra matemática, que significa aquilo que se aprende. Qual era a matemática da escola pitagórica? O que é aquilo que se aprendia na escola pitagórica? Geometria, aritmética, astronomia e música. Isso era matemática, isso era aquilo que se aprendia na escola. Geometria, aritmética, astronomia e música. Os alunos internos se chamavam matematikoi. Então eram as pessoas que viviam dentro daquele culto. Os visitantes, pessoas que iam lá, aprendiam um pouco e depois iam embora, se chamavam akosmatikoi. Então, matematikoi, o aluno interno, akosmatikoi, um visitante da escola. Pelo fato de ser uma seita, essa escola acabou criando tumulto. Houve o assassinato de vários líderes da escola pitagórica. Então, nessa onda de assassinatos em Crotona, os alunos se espalharam e o Pitágoras foi para Metaponto. Aqui ele já era bem idoso quando foi fugido para Metaponto. E em Metaponto, de novo, houve rebelião popular e o Pitágoras foi assassinado. Existem lendas sobre como que Pitágoras foi assassinado. Uma delas diz o seguinte: ele estava correndo, fugindo das pessoas que queriam matá-lo, quando chegou de frente a um campo de feijões. E, para ele, o feijão era um objeto sagrado. Ele não poderia caminhar sobre uma plantação de feijões. Então, como ele não podia mais correr, ficou parado e foi assassinado. Mesmo depois da morte do Pitágoras, lá em Metaponto, a escola durou mais uns 200 anos. Então, ela de fato, ela foi extremamente influente e divulgou aquilo que é a matemática. Então, aqui vimos por onde ele andou. Agora vejamos o tipo de conhecimentos que foram descobertos dentro da escola. Bom, quando falamos em Pitágoras, a primeira coisa que pensamos é o Teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho um triângulo retângulo e a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Cada um dos assuntos que aparece aqui eu explico em uma ou em várias aulas. A partir de agora eu vou apenas apresentar conteúdos a serem vistos aqui no canal. Este é o símbolo da escola pitagórica. E estudando propriedades daqui, possivelmente eles descobriram aquilo que hoje chamamos de razão áurea, proporção áurea, número de ouro. Tudo isso pode ser extraído dessa figura que era o símbolo da escola. Os pitagóricos foram os primeiros a estudar como que funciona a música. Como é que se aperta uma corda para que o som seja harmonioso? Foram eles que começaram com as notas musicais. O primeiro estudo quantitativo da física foi feito na escola pitagórica, que foi essa descoberta de notas musicais. A escola pitagórica era um local místico, matemático. O número seria a origem de tudo, era ele que explicaria o funcionamento do universo. Só que eles levaram isso a um extremo. Por exemplo, existem coisas que para nós hoje não fazem sentido. Eles acreditavam que o 1 era o número da razão, o 2 é o número da opinião, o 3 o número da harmonia. Adoravam muito o 10, o número do universo. Então era algo que envolvia matemática e aquilo que hoje poderíamos chamar de numerologia. Era mais ou menos por aí que ia a escola.
Então era todo um misticismo feito em cima dos números. Na escola pitagórica surgiram os números figurados, números triangulares, pelo seu formato em triângulo, números quadrados, números pentagonais, números hexagonais. Então foram eles os primeiros a estudar esses objetos aqui. E daí surgiram vários conceitos relacionados aos números. Por exemplo, números amigos. O 220 e o 274 são números amigos. A soma dos divisores próprios desse é esse daqui. A soma dos divisores próprios desse é esse daqui. Como eu disse, cada um desses assuntos é visto em uma ou em várias aulas em específico. Estou apenas apresentando. Eles também inventaram o conceito de número deficiente, número perfeito e número abundante. 6 é um número perfeito. Se nós pegarmos os seus divisores próprios, 1, 2 e 3, e somarmos, encontramos o próprio 6. Então, vários conceitos relacionados diretamente ao número. E é muito importante entender a história de Hipaso de Metaponto. Ele foi um dos alunos do Pitágoras. Lembre que, para o Pitágoras, tudo é número. Esse era o lema da escola. Toda a explicação do universo seria baseada nos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Ou na divisão deles. Aquilo que hoje chamamos de racionais positivos. Só que o Hipaso descobriu que a raiz quadrada de 2 não é um número que é ou inteiro ou obtido pela divisão de inteiros. Isso foi um grande choque para a escola pitagórica. Você tinha todo um culto construído sobre a hipótese de que a explicação de todo o universo dependia apenas dos números inteiros. Só que, inteiros positivos. Só que a raiz quadrada de 2 não é um número desse tipo. Hoje, ela faz parte daquilo que chamamos de irracionais. Então, isso fez uma quebra logo na hipótese da escola. Gerou uma crise enorme. E o que o Pitágoras fez? Diz a lenda que ele estava com o Hipaso navegando por aqui assim, quando o Hipaso veio com essa história de que a raiz quadrada de 2 é um número que não poderia ser explicado de acordo com a filosofia pitagórica, Pitágoras jogou o Hipaso no mar e ele morreu. Ou o Pitágoras assassinou diretamente o seu aluno, ou ele mandou que matasse o seu aluno. Então, Pitágoras foi um assassino ou mandou que se matasse um de seus alunos. Então aí está um panorama geral da história do Pitágoras. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, porque nós ainda temos que discutir bastante matéria relacionada ao assunto. E é isso daí.